Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, desafios do homem como provedor, protetor e sacerdote do lar. O Fique por Dentro conversa com Luiz Ladner, pastor e coordenador nacional do Ministério de Homens da RTM Brasil. Pastor, bem-vindo ao Fique por Dentro. Bom dia, Luana, bom dia, Héctor, bom dia a todos os nossos ouvintes. É com satisfação e alegria que a gente volta a esse estúdio para podermos falar sobre um tema tão importante. Com certeza, nós que agradecemos a sua participação. Pastor, vamos começar nosso bate-papo com a seguinte questão. Como os papéis tradicionais do homem como provedor, protetor e sacerdote do lar têm evoluído ao longo do tempo? É uma boa pergunta, Luana. Evoluído ou decrescido, né? Tem muitas coisas aqui na cultura atual que realmente tem colocado o homem mais de lado, né? E realmente o homem tem saído do centro da sua função. E isso é o que temos procurado levar adiante dentro do Ministério de Homens da RTM, fazer com que os homens voltem a ocupar o seu espaço dentro daquilo que é o design de Deus na criação. Não é? O homem como líder, o homem realmente como o responsável pela sua casa, aquele que cuida não só dos seus interesses, mas está voltado para aquilo que abrange toda a família. Né? E realmente, quando a gente pensa em quanto isso tem crescido ao longo do tempo, eu me preocupo realmente que há às vezes até um sentimento muito egoísta da parte do homem, voltando para os seus interesses e deixando realmente essa questão de ser o provedor, de ser o líder do lar em segundo plano, né? Até mesmo como responsável pela criação dos seus filhos. Com certeza, pastor. Nós vivemos em tempos onde se supervaloriza a mulher, né? E há equilíbrio, né? O evangelho, um complementa o outro, né? É para ter harmonia, né? Mas parece que há um desnível ultimamente, né, pastor? Existe uma diferença entre questão de valorização e de posição, né? Enquanto o valor do homem e da mulher são iguais diante de Deus, né? Deus ama cada um da mesma forma, nós temos a necessidade de ver que existem funções diferentes, né? Sim. E é esse propósito, né, daquilo que nós temos feito, ajudar o homem a encontrar realmente esse lugar que é o lugar dele, que ele precisa ocupar e não terceirizar, né, ou para a esposa, ou para a escola, ou para a sociedade, ou para quem quer que seja, né? Ele deve assumir realmente esse seu papel e é nesse sentido que temos caminhado com o Ministério de Homens para ajudar os homens a serem aqueles homens que Deus sempre quis que eles fossem, né? Sim, inclusive a gente queria saber, né, Luana, quais os desafios, né, pastor, os principais desafios enfrentados para conciliar responsabilidade de provedor com o cuidado emocional da família. Quais os principais desafios que o homem atual tem enfrentado, pastor? Nós vivemos numa sociedade bastante consumista, né? Então essa questão de ser o provedor muitas vezes compete com as questões de eu quero ter, eu preciso ter, eu preciso me superar para poder competir com meu vizinho, meu amigo e tal, né? E acaba muitas vezes deixando de suprir as necessidades básicas dentro de casa, né? Então, o que é importante? É realmente ter a visão, ter essa compreensão de que eu faço parte da família como provedor. E aquilo que eu ganho como renda, aquilo que eu recebo para o sustento da família, eu preciso realmente equalizar, né? Eu preciso conversar com as partes e realmente dar o que é necessário, né? Para depois
ver se tem como, talvez, suprir algum prazer ou algum desejo, né, que exista. Né? Mas, em primeiro lugar, precisa se fazer as contas, né? Aquilo que a gente sempre fala, não gaste mais do que ganha. Né? Vai ter prejuízo. Em algum momento, essa conta não vai fechar. Né? Primeiro o básico, depois Depois o sobrar o supérfluo, supérfluo. Perfeito. Pastor, e quais são as formas pelas quais os homens podem promover um ambiente de segurança física e emocional para a sua família? Luana, eu creio que um dos aspectos principais é tempo. Né? Dar tempo para a esposa, dar tempo para os filhos, estar presente, não só fisicamente, mas prestar atenção, né? Falando agora para pais que têm filhos pequenos, né? Brincar com os filhos, estar realmente envolvido com o dia a dia dos filhos, ver se está fazendo a lição da escola, né? Ver como é que está o relacionamento dele com as crianças, com os amigos, saber, inclusive, quem são os amigos, aí já pensando, né, no pré-adolescente, no adolescente, quais são as companhias do filho. Né? Conversar, eu preciso ter esse tempo. Né? E tendo esse tempo, cria-se a amizade. Né? E essa amizade pais-filhos supera muitas dificuldades emocionais, supre, né, de fato. A mesma coisa se aplica com a esposa. Né? Ela não é alguém que faz as coisas dentro de casa e eu simplesmente vou desfrutar. Não, vou fazer junto. Jesus nos ensina que a verdadeira masculinidade é aquela que serve. Né? E quando a gente serve, a esposa serve aos filhos, há essa proteção, há essa segurança, há esse ambiente saudável. Né? Não me deixar servir. Assim Jesus mesmo disse, né? Eu não vim para ser servido, vim para servir. E quando como marido, como pai, eu entendo que esse é um dos princípios que eu preciso cumprir dentro de casa, há o equilíbrio emocional, há a proteção, há um ambiente saudável realmente que a gente desfruta. Até porque hoje tanto o homem quanto a mulher estão no mercado de trabalho. Exato. Então tem que ter realmente essa cooperação mútua, né? É como a família é uma empresa, né, pastor? Um cuida de uma parte, outro da outra, é uma sociedade, né? Para que possa manter, né? É uma parceria. É uma parceria, É exato. uma parceria que realmente, quando a gente serve, uma empresa, melhor a dizendo. satisfação. Sim. Né? A gente consegue otimizar esse tempo que eu falei antes. Né? Que a esposa não me dá tempo. Cara, ajuda a fazer as coisas que realmente vai ter tempo. Né? E Não vice-versa. espera ela pedir, né? É. Ser proativo. E na questão dos filhos, o senhor comentou há pouco, pastor, essa questão da adolescência, que é uma fase tão difícil, né? As influências que o mundo impõe sobre os jovens, né? Como é que os pais, em especial no caso o pai, né, pode lidar com tudo isso para ser mais presente, né? O senhor tem alguma dica para aquele pai que está com o filho nessa fase, que é uma fase mais arredia, né? Como é que ele pode lidar com isso para ser mais presente, trazer os filhos para si? Eu acho que existem duas situações que a gente precisa considerar aqui. Né? Uma é quando o pai já tem o filho na pré-adolescência, adolescência, e de repente se conscientiza, eu preciso ter mais tempo com ele. Sim. Né? Então há um processo de reaproximação que é possível. Né? É possível. A gente tem ensinado isso através do nosso curso de discipulado Cada Homem Guerreiro e temos visto muitas experiências bastante positivas nesse sentido. Né? Porque muitas vezes, e aí vem a segunda situação, né? Quando o pai, agora ainda filhos pequenos, e eu sei de alguns que estão me ouvindo, tem filhos pequenos, né? Então essa conversação, essa parceria, essa amizade pais-filhos começa desde pequeno. Né? Então, quando ele chegar na adolescência, eles já são próximos.
né? Eles já são transparentes, eles já têm essa amizade e isso vai fortalecer essa relação, né? Mas eu quero incentivar os pais que de repente estejam lutando com filhos que estão distantes ou que de repente são rebeldes. Os pais mesmos se avaliarem, puxa, onde foi que eu deixei de dar o tempo, onde foi que eu não dei atenção, quando foi que essa distância começou a aparecer e o que eu posso fazer, né? Então a primeira questão, a primeira sugestão nesse sentido é não dar ordens aos filhos, mas conversar, né? Ouvi-los, né? E aí voltamos à questão do tempo, né? Eu preciso investir tempo com meu filho. Não é na corrida, né, do dia a dia que o filho, você fez errado aqui, fez errado ali e tal. Ele só vai se recolhendo mais e mais, mas pelo contrário, filho, como é que foi o seu dia? Sim. Teve alguma dificuldade? Como é que o pai pode te ajudar? Né? É o que o filho quer ouvir. Ser mais amigável, né? Isso. Agora, pastor, como um homem pode ser um exemplo positivo de liderança espiritual dentro da sua casa? Essa é a chave, né, de tudo, na verdade, né? Em Mateus 22, 36 a 38, diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Quando o homem tem o fundamento na palavra de Deus, né, quando ele busca fazer a sua hora devocional, quando ele se alimenta da palavra de Deus, esses dias eu estive meditando no Salmo 19, né, quando o salmista diz que o meu meditar seja agradável a ti, Senhor. Né, o que está passando na minha cabeça? Né, com o que eu estou alimentando, né, a minha alma, meus pensamentos? Se é a palavra de Deus, eu vou refletir isso no meu dia a dia, eu vou conversar com meus filhos a respeito. Aliás, Deuteronômio 6, né, 4 diz, né, fale da palavra do Senhor ao levantar, ao deitar, ao caminhar. Então, usa o tempo, por exemplo, pais que levam os filhos para a escola, né, é ao caminhar, está ali na Bíblia, né? Fale com eles sobre a palavra de Deus, conte para eles aquilo que Deus tem feito na sua vida, os milagres que têm acontecido, né? E aí os filhos vão aprender também a confiar no Senhor pelo exemplo do pai. Nós temos, por exemplo, no final do livro de Josué, né, no capítulo 42, Josué, como homem da casa, né, diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quer dizer, quando o homem toma a iniciativa, né, toda a casa será abençoada por isso. Mas é uma decisão. Né? É uma decisão do homem voltar-se à palavra de Deus, ter realmente boas referências nesse sentido, tanto em devocionais, em amigos, né? E isso vai influenciar a sua liderança espiritual dentro de casa. Principalmente num relacionamento onde o homem tem uma tomada de decisão e a mulher pode ficar segura, porque você vê seu marido que está lendo a Bíblia. Ele está ali com o seu momento com Deus. Então, assim, qualquer momento do relacionamento, da casa, na família, tem uma tomada de decisão muito importante, a mulher vai ficar segura. O marido falando, vamos fazer dessa forma? Porque você sabe que ele está ali debaixo da palavra de Deus. Ele é o exemplo, né? Exatamente. E a gente tem visto, né, e temos recebido vários testemunhos de esposas, né, agora falando dos guerreiros, né, do cada homem guerreiro, né, que falam chorando, né? Nossa, meu marido aprendeu a orar, meu marido aprendeu a ler a Bíblia, está falando com os filhos, né, sobre a palavra de Deus, é o novo pai, é o novo marido, é o novo líder, né? Tudo começa a partir da palavra. Jesus mesmo, quando termina o Sermão do Monte, né, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus,
ele vai dizer: há dois tipos de homens. O que constrói sobre a areia, que ouve a palavra, mas não pratica, e o que constrói sobre a rocha. O que ouve a palavra, coloca em prática e tem os frutos disso. Podem vir tempos difíceis, podem vir situações complicadas, mas ele mantém a segurança, ele mantém o equilíbrio dentro de casa. Né? Sim. E, pastor, quais são os desafios específicos enfrentados pelo homem ao assumir o papel de guia espiritual em uma sociedade diversificada, né, em termos de crenças, valores? Né? Voltamos à palavra. Né? Voltamos à palavra. Josué 1,8 diz: não deixe de meditar no livro desta lei. Né? Para que a gente possa realmente identificar quais são as correntes que estão aí na sociedade, as ideologias e tantas outras coisas mais, nós precisamos conhecer a verdade. Né? Você conhece uma nota de dinheiro falsa por conhecer bem a verdadeira. Né? Então a mesma coisa acontece aqui. Na medida que eu sei, que eu conheço a palavra do Senhor, eu posso chegar para o meu filho e dizer: filho, se afaste dessa corrente, se afaste desse grupo, porque o que eles estão passando não é legal. Né? Olha, não combina com a palavra. E aí voltamos nessa questão: ande com seu filho, né? Caminhe com ele, não repreenda apenas no momento em que ele já está na dificuldade, mas previna. Né? Fale com transparência, com sinceridade da palavra de Deus, e aí você vai perceber as coisas que estão aí na sociedade para influenciar e destruir a família de fato. Ter intimidade com a palavra, né, pastor? Meditar, estudar, procurar conhecer cada vez mais as escrituras para ter essas armas, né? Contra o que o mundo nos impõe, né? E os jovens que não têm referência precisam ter esse referencial que é o pai, né? Que é a família, né? O exemplo, né? Isso. E é uma questão de prioridade, né, Héctor? É uma questão de prioridade. Se eu levanto e já saio correndo fazendo as coisas e esqueço de pegar a palavra de Deus, né? De me alimentar com a palavra de Deus, eu vou me atropelando durante o dia e não vai ter bons resultados, né? Mas se Deus fala comigo, eu falo com Deus, o Espírito Santo me capacita e me alerta, e isso é importante saber, né? O Espírito Santo nos toca, e quando a gente tem a palavra de Deus em nosso coração, naqueles momentos críticos, nós vamos poder realmente ter uma boa saída, né? Para essas situações. Sim. Nós temos aqui a participação da Cláudia, que fala aqui de São Paulo. Ela mandou a seguinte mensagem, pastor: o meu genro é rico, viaja bastante, tem um ótimo salário, tem uma família maravilhosa e só reclama de tudo e maltrata psicologicamente minha filha, e tudo ela tem que dividir com ele em termos financeiros. Ela fala que eles são da Igreja Católica, né? E que conselho dá para essa mãe, pastor? Olhe para o seu filho, por seu genro, né? Realmente Deus pode fazer transformações, né? Nós temos visto isso acontecer. A oração é a base, né? É quando a gente coloca diante do Senhor essa dificuldade. Deus pode responder e vai responder. Eu sempre digo que quando a gente ora, a gente precisa correr o risco de que Deus responde, né? E Deus responde de fato, né? É lamentável, né, ouvir esse relato, mas eu creio que há esperança, né? Deus pode transformar essa situação em bênção. O senhor acredita com essa evolução da questão financeira, de trabalho, de igualdade, os homens eles tendem a deixando mais que as mulheres dividam essa questão financeira, dividir, como ela mesma falou, né, sobre questão financeira, dividir, né, por igual todas as despesas? O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala sempre sobre o equilíbrio, né? A Bíblia pede para a gente ter a sensatez, né? E a recomendação que eu dou nessa situação, nesse momento, é que nós precisamos entender que o casamento não é uma competição.
mas é uma parceria. Né? Nós estamos numa mesma equipe. Né? Nós não estamos competindo quem ganha mais, quem gasta mais, quem paga mais contas ou coisa assim. Nós somos uma só carne, a Bíblia fala. Né? Nós somos juntos. Então, há necessidade do casal conversar a respeito. Né? De realmente ser transparente. Olha, eu ganho tanto, você ganha tanto, essa é a nossa despesa. Vamos ter uma conta única ou não, né? Quanto você vai pagar, quanto eu vou pagar, para que haja, volta a palavra, equilíbrio aqui, né? Também nisso. Harmonia. É buscar realmente. Né? Uma vez eu estive num evento e um senhor já, até com mais tempo de casamento do que eu, né, reclamando e falando da situação com a sua esposa e tal. Eu falei para ele, meu irmão, nós não podemos competir com o nosso cônjuge, né? Porque na medida em que nós competimos, nós vamos medir forças. E quando nós medimos força, nós machucamos um ao outro. E na verdade o que a Bíblia nos ensina é estarmos em união. Né? Estarmos juntos, buscando os mesmos objetivos, buscando as mesmas questões, né, que façam o bem para a família e não lutar pelos seus próprios direitos, que isso é da carne, né? Isso é ser egoísta e isso machuca bastante. Sim. E, pastor, quais as expectativas sociais, culturais em relação ao homem como provedor e como essas expectativas estão evoluindo, na sua opinião? Eu creio que hoje nós vivemos um tempo onde muitas coisas são bem fáceis. Né? Eu estive lendo uma reportagem alguns dias atrás de alguém dizendo que há uma geração que não sabe o que é a hiperinflação. Né? Quando nós casamos, nós estávamos vivendo um tempo, isso 40 anos atrás, 80% de inflação por mês. Plano cruzado, né? Então, hoje as coisas são de fácil acesso. Você vai no mercado, você compra tudo que você quer. Até pela internet, né? Pelo celular. Então, existem facilidades, mas se a gente não parar, e realmente refletir sobre quais são as nossas prioridades como família, eu nunca vou ter que chegar. Né? E o fato de ser provedor é também zelar para que a família possa ter, quando vier um tempo difícil, uma reserva. Né? Ter um valor guardado justamente para que quebrou o carro ou alguém ficou doente, precisamos de um valor extra que não está no orçamento. Né? Então já foi feita uma reserva antes. Né? Isso também é ser provedor, não é só correr atrás pelo melhor salário, né? Mas é também calcular, né, para ter guardado algum valor que possa suprir nos tempos difíceis. Né? E quanto a gente vê por aí, ganhou o salário hoje, amanhã já pagou os boletos, não tem mais nada. Não é? Então, tem que ter cuidado também nesse sentido. Isso faz parte de ser, usando essa palavra de provedor. Né? Eu preciso guardar lá para frente. Como a formiguinha faz, né? Guardo no verão para ter no inverno. Né? Perfeito. Pastor, nós estamos com a participação aqui do Marcos Oliveira, de São Mateus, aqui em São Paulo. Ele está falando, ouvindo aqui, ótimos conselhos para os homens. Muito obrigada, Deus abençoe. Obrigada pela sua participação, Marcos. Ficaríamos horas aqui conversando sobre esse tema, muito importante, mas infelizmente nossa entrevista está chegando ao final, mas antes gostaríamos de abrir espaço para o senhor divulgar as suas redes de contatos. Nós temos aqui na Rádio Transmundial o Ministério de Homens e temos divulgado o curso de discipulado Cada Homem Guerreiro, né, que tem justamente levado os homens a essa conscientização de qual é o seu papel, de qual é a sua atitude quanto homem, né, quanto pai
mas também como marido e alguém que está envolvido na sociedade, né? Então, andar com Deus, casamento, criação de filhos, dinheiro, sexo, trabalho, né? Passando por tempos difíceis, como é que eu deixo um legado, né, para depois? Então, isso faz parte do nosso ministério. E pode nos procurar pelo e-mail homens@rtmbrasil.org.br ou pelo WhatsApp 41 99537 1125. Né? Certo. E o tema de hoje foi Desafios do Homem como Provedor, Protetor e Sacerdote do Lar. A entrevista foi com Luiz Leidner, pastor, coordenador nacional do Ministério de Homens da RTM Brasil. Pastor, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e voltamos a falar, né? Então, a próxima vez. Obrigado, pastor Luiz Leidner, e até a próxima aqui na RTM Brasil. E a gente segue acompanhando aqui esse ministério maravilhoso de homens aqui da RTM. Daqui a pouquinho a entrevista estará lá no nosso site em rtmbrasil.org.br. Você pode compartilhar com todo mundo, né, Luana? Isso mesmo. E o Fique por Dentro vai ficando por aqui. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. Curta e compartilhe essa entrevista, que, por sinal, foi ótima. Até a próxima. Luana, valeu demais. Pastor Luiz Leidner, obrigado por novamente revê-lo aqui. Você ouvinte RTM Brasil. Renata Burjato, daqui a pouquinho, dando sequência à programação. Eu volto amanhã às 3 da madrugada. Daqui a pouco tem pastor Itamir com Eclesiastes 9, estudando Eclesiastes no Através da Bíblia. Valeu demais, Luana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até amanhã. Valeu.